E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que foi esse mês de maio para que vocês realizassem as suas leituras? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que eu consegui finalizar de leituras neste mês de maio. Foi um mês bastante conturbado, mas eu consegui fazer leituras maravilhosas, muito proveitosas, conhecer novos autores. É sobre isso que a gente vai conversar, é sobre isso que eu quero convidar vocês a interagirem aqui com a gente no vídeo de hoje, no Sujeito Literário. Então pessoal, hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente, de trás para frente, digamos assim, porque a primeira obra que eu vou falar para vocês que eu li neste mês de maio foi justamente aquela que eu li por último. Então eu quero dizer para vocês aqui que eu acabei de finalizar a leitura de Demian, do Hermann Hesse, e esse livro me marcou bastante. A gente tem toda uma história aqui que na verdade ela embora acabe trazendo um diálogo que surge na infância e vai se estabelecendo e criando raízes numa amizade até a vida adulta, ela permite que a gente faça um resgate interior também da nossa infância, do nosso eu, e de aspectos históricos mesmo, porque o autor era um pacifista e ele faz aqui com esse livro um manifesto contra as guerras, um apelo, digamos assim, para que o mundo consiga enxergar a atrocidade que existiu ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas que existe ainda hoje, que perdura mesmo com todas essas experiências que nós já tivemos, onde os jovens vão para frontes de batalha, perdem suas vidas antes mesmo de terem conseguido desenvolver o seu autoconhecimento. E ele faz isso trazendo dois personagens, que é Sinclair e Demian, que vão ficar amigos, né, e que vão estabelecer diálogos riquíssimos aqui, do ponto de vista que a gente possa avaliar o momento político atual, não só do nosso país, mas do mundo como um todo, porque os conflitos bélicos ainda existem, os ufanismos ainda estão presentes, os fanatismos religiosos inclusive, e ele faz aqui algo fantástico, que é nos convidar a pensar na nossa própria formação, desde o ambiente familiar até os dois mundos, né, que se dividiria, a esse mundo que ele chama de obscuro, que está aqui constantemente rivalizando com esse universo familiar, esse universo com o qual a gente tem um contato, principalmente aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, embora com fés sendo professadas de forma diferente, com aquilo que culturalmente nos constitui enquanto seres espirituais, né? ou que tem algum tipo de espiritualidade conectada com uma determinada religião. Porque na verdade o convite maior nessa busca pelo autoconhecimento é para que desde pequenos as coisas não nos sejam impostas, né? Eu procuro de alguma forma fazer isso com meu filho. Não vou impor para ele uma religião, não vou impor para ele uma perspectiva política. E isso é uma coisa que tem que ser constituída numa relação que é psicanalítica mesmo, né? Da criança se enxergar, dela poder se descobrir aos poucos. E mais do que isso, né? Fundamentalmente aprendermos a conviver com as diferenças. Compreendemos que todos nós, de alguma forma, acabamos seguindo algum tipo de rebanho, pelo menos em algum momento da nossa vida, até que a gente possa romper essa casca e encarar o nosso destino olho no olho. Livraço, livro que está aqui pedindo passagem no meu top 10, acabei de gravar um livro sobre acabei de gravar um vídeo sobre os 10 livros da minha vida, e aí eu me deparo com essa obra aqui do Hermann Hesse. Bom, vocês viram o quanto eu gostei, e eu convido vocês em breve, ainda no mês de junho, se tudo der certo, eu e a Aritana vamos falar um pouco mais sobre Demian, do Hermann Hesse. Um outro livro que me tocou de forma muito especial foi este livro aqui, também a primeira vez que eu tenho contato com a obra do Walter Hugo Mãe, então dois autores que eu ainda não tinha lido nada, tanto o Hermann Hesse como o Walter Hugo Mãe, que é As Mais Belas Coisas do Mundo. Deixa eu te falar só rapidamente que esse livro tem apenas 47 páginas e ainda é todo ilustrado. Então é um livro assim, que tu lê ele como eu li, que foi numa manhã. Aliás, não foi nem toda manhã. Eu acho que foi ali uns 40 minutos. O que aconteceu com esse livro aqui que ele me marcou tanto? Eu fiz a leitura, ele basicamente fala da história de um neto do seu avô materno, a importância do afeto, que a sabedoria se passa por essa transmissão, essa herança que se constitui através do amor mesmo, de saber como transmitir os sentimentos, de não se deixar
cercear para poder expressar aquilo que a gente sente, não se censurar, né? Isso acontece muito, a gente sabe. Então, às vezes, pais, mães, avós que têm um amor muito grande pelos seus filhos, pelos seus netos, mas que são incapazes de demonstrar isso. E o quanto é importante que o amor caiba neste abraço paterno, materno, ou de um avô, ou de uma avó, que é algo assim que eu tirei um proveito, porque eu faço muitos com umas leituras, não sei se vocês fazem, mas eu me coloquei muito no lugar do Walter Ugumãe, porque aqui é a experiência dele com o avô dele. Mas eu estava ali o tempo inteiro tentando pensar nas minhas experiências familiares e na experiência do meu próprio filho. Eu não tive convívio com nenhum dos meus avós, nem o materno nem o paterno, porque quando eu nasci, infelizmente eles já tinham partido. Mas eu sempre pensei muito assim, como seria do Luquinhas, né, do meu filho. Vocês conhecem ele, já tem vídeos aqui no canal onde a gente traz algumas das nossas impressões sobre livros da literatura mais infanto-juvenil. E eu fico pensando como eu gostaria, né, do convívio do meu pai com o meu filho, como eu gostaria de ver o meu pai e o meu filho convivendo, e isso não foi possível porque o meu pai faleceu antes do Luquinhas nascer. E aí uma coisa que me marca assim bastante é porque eu faço essa leitura e algumas das questões que são colocadas eu enxergo o meu filho e o meu pai no próprio olhar do meu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Às vezes a gente está olhando para a criança e a gente vê ali trejeitos ou expressões que nos lembram nossos entes queridos que já não estão mais aqui. E aí nesse dia que eu terminei a leitura pela manhã, o Luquinhas acordou e eu, lendo o livro, fiquei com vontade de perguntar para ele, porque ele gosta muito de conversar, você sabe? Meu filho, quais seriam as mais belas coisas do mundo para ti? E ele não me respondeu de imediato, e olha que geralmente ele faz isso. Ele ficou pensando, e aí ele me disse assim, não sei, deixa eu pensar, ele falou. E aí eu peguei, e eu tinha sugerido para ele, né, seria a lua, né, porque ele gosta de quando eu vou fotografar a lua, ele vem junto e tal. A Praia do Laranjal, que aqui em Pelotas é um ponto turístico muito legal, a gente gosta de ir para lá, uma praia numa cidade no Rio Grande do Sul, então algo bastante calmo, assim, a gente pode extravasar ali também, e às vezes encontrar um momento de ficar a sós, né, numa praia, o que não é muito comum, mas aqui é possível fazer isso. Então eu fui sugerindo para ele e ele disse, deixa eu pensar, e eu saí de perto. E aí depois ele me chamou na sala quando eu estava retornando, e ele disse, já sei quais são as mais belas coisas do mundo, e tá atrás de ti. E aí eu olhei para trás e o que tinha atrás de mim era a minha estante de livros. Então quando ele me diz isso, gente, assim ó, me tocou e me tocou muito, então complementou o que eu li com esta obra. E é por isso que eu quero te convidar também a fazer essa leitura, e aí no canal do Instagram, ali, Sujeito Literário, porque nem todas as resenhas ou experiências literárias que eu tenho com os livros, eu trago pra cá, né? Algumas eu trago, outras não, mas a maior parte delas acaba passando por lá. Então dá uma chegadinha lá, porque eu fiz um texto a respeito disso, que pra mim foi muito marcante, foi muito tocante. Olha, não tem como não ler mais obras do Walter Ugumãe, porque o Luquinhas acabou sendo assim o avalizador daquilo que eu já tinha sentido quando eu li a história das mais belas coisas do mundo. E outro livro incrível que eu li de um autor que eu também não tinha tido contato ainda foi O Livro de Areia, do Jorge Luiz Borges. Eu li o outro aqui e gostei muito, O Espelho e a Máscara, Utopia de um Homem que Está Cansado e O Livro de Areia. Na verdade eu li todos os contos. E na verdade, vários deles me marcaram, mas alguns eu tive uma dificuldade, porque ele é um autor que é muito erudito, então tinham questões aqui que eu precisei buscar referência. Fui lá no Google ou em outros livros para tentar encontrar exatamente qual era a mensagem. Mas dois aspectos me marcaram muito, e aí com isso eu te faço convite para ir lá assistir o vídeo, tá? Não vou falar mais, porque já tem bastante coisa lá. A questão do sonho, como que ele trabalha o limiar entre aquilo que a gente está vivendo agora, por exemplo, que a gente chama de realidade, e o que está no âmbito do sonho. Isso foi interessantíssimo para mim, algo novo. E a outra questão é o duplo, a ideia do outro. O outro não só nessa relação de alteridade, que a gente comumente aborda, né? A minha relação com vocês que estão assistindo o vídeo, a minha relação com meu filho, a relação de vocês com os parentes de vocês, os amigos, enfim, essas relações que são da ordem do nível de um outro que está para nós como nós estamos para ele, mas um outro de uma ordem do simbólico que abrange uma série de aspectos que estão também, de alguma forma, recalcados lá no nosso inconsciente e que vai acabar retornando para nós nessa nossa trajetória de vida, onde a gente busca
o que eu havia falado no livro do Hermann Hesse, que é, sim, um pouco mais de entendimento, um pouco do nosso autoconhecimento. Então, leitura incrível, um livro que me convidou a fazer tantas outras leituras. Eu tenho outras obras do autor aqui, certamente lerei mais Jorge Luiz Borges, e a gente vai falar mais sobre esse autor no canal do Sujeito Literário, outro livraço que eu li no mês de maio. E aí, já que a gente está falando só de livraço, né, porque vocês estão vendo aqui que o troço foi forte, eu li também O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro aqui, ele tem uma ideia que parece bem simples, a narrativa. Eu ainda não trouxe a resenha para o canal, e eu vou trazer também num formato diferente, a exemplo do que eu vou fazer com Demian, do Hermann Hesse. Aqui eu também vou fazer com relação ao Estrangeiro. Eu vou conversar com o André Rodrigues, que é especialista na obra do Albert Camus, é estudante da Universidade Federal de Pelotas, do doutorado, então ele fez o mestrado dele sobre essa obra, ele tem muito a contribuir, e eu acho que vai ficar um formato muito mais interessante do que uma simples resenha, embora a resenha também seja legal. Eu vou falar rapidamente aqui só do que trata essa obra para quem não conhece. A gente tem a história de um homem comum que acaba certo dia cometendo um assassinato, tá? Ele que era um colono francês vivendo na Argélia, e ele mata um árabe, tá? E isso acontece de uma forma assim, sem nenhum tipo de sentido, né? O nonsense, que é o que está envolto na obra do Albert Camus, a exemplo do Samuel Beckett, esses autores que são autores do absurdismo. Então é isso, é uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Algumas pessoas dizem que ele seria um sociopata, mas é preciso ler a obra e ir com cuidado. Eu quero conversar sobre isso também com o André, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que eu não gosto muito dessas coisas de já chega aí e vai taxando, assim, dando um nome para aquilo que definitivo, assim, para aquilo que a experiência literária tenta nos propor refletir. É um livro que precisa ser mais discutido, e é por isso que a gente vai conversar sobre ele depois com o André aqui para vocês. Fica o convite, fiquem de olho, em seguidinha vai estar rolando esse vídeo aqui no canal. E uma outra leitura que eu acabei fazendo nesse mês de maio, que eu queria ter feito no mês de abril e não rolou, foi O Pintor Debaixo do Lava-Louças, de um escritor também português, exemplo do Walter Ugumãe, que é o Afonso Cruz, um autor que eu já tenho a leitura de Vamos Comprar um Poeta, que é um livro que eu gostei muito, entrou no meu top 10 da vida e que eu tenho que resenhar aqui no canal. Ainda não fiz isso, farei. Mas O Pintor Embaixo do Lava-Louças lembra muito Vamos Comprar um Poeta no aspecto da escrita mais poética. Eu só li esses dois livros, acredito que isso seja uma marca dele na sua obra, de modo geral, mas tem várias questões aqui que me lembram muito Vamos Comprar um Poeta. Questões, inclusive, de ordem histórica, política, porque aqui a gente tem, embora lá seja uma distopia, né, aqui a gente tem um acontecimento real, mas que ele mescla elementos da ficção. Então, de fato, o avô e a avó do Afonso Cruz esconderam debaixo da pia da cozinha deles um refugiado judeu no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde em Portugal estes refugiados, essas pessoas que estavam ali realmente tentando salvar suas vidas, fugindo do nazismo, elas, quando identificadas, elas eram deportadas. Então mandava de volta para a Alemanha, e aí o destino era campos de concentração, e a gente sabe muito bem, né, a morte. E aqui é interessante porque ele vai retratar esse aspecto que foi contado para ele pelos seus avós, de modo a colocar outros elementos que são próprios, são característicos do Afonso Cruz, a nos fazer pensar sobre não só o absurdo da guerra, que é algo que a gente já está falando nesse vídeo hoje, né, mas sobre o absurdo da incapacidade, muitas vezes, da gente conseguir identificar em pessoas que não têm a mesma nacionalidade que nós, ou que não têm as mesmas experiências que nós, o quanto, o potencial que elas têm e tudo aquilo que elas têm para nos ensinar a partir das suas próprias experiências de vida, que são diferentes das nossas. Ou seja, a necessidade da diversidade, de sabermos escutar uns aos outros e aprendermos uns com os outros. Olha, eu achei esse livro tão incrível, e ele vai dizer aqui, o autor ao final, ele vai dizer assim: julgo que todos nós, olhando para a vida dos nossos antepassados, encontramos histórias que dariam histórias. Ou seja, o avô do Afonso Cruz, ele vai dar para ele aqui, a partir de uma história real, uma possibilidade, com toda a criatividade que o autor tem, narrar essa história de um pintor, um caso extremamente inusitado, que foi escondido
debaixo da pia da cozinha para que ele não fosse deportado e depois assassinado. Livro muito legal, livro que também merece resenha, livro do Afonso Cruz que eu li neste mês de maio. E no início do mês eu acabei fazendo a leitura de um quadrinho, um lançamento da LPM Editores, que é Guernica, um livro de Bruno Lott e Corentin Lott. Já tem resenha aqui no canal, quem não viu ainda dá uma chegada lá porque vale muito a pena. A gente tem aqui narrada não só a história da atrocidade cometida pelo fascismo na sua aliança ali com o nazismo, o bombardeio à cidade de Guernica pelas tropas aéreas de Hitler, mas também o que resultou disso em termos de um manifesto contra o fascismo, contra as guerras, que foi a obra de Pablo Picasso, através de um quadro do mesmo nome da cidade, que é mundialmente famoso, e até os dias de hoje é impossível que as pessoas, mesmo aquelas que não sabem do que se trata o quadro, nunca o tenham visto, pelo menos não tenham experienciado um certo estranhamento com esta obra. E aí na resenha a gente explica em detalhes do que se trata este quadrinho, como que ele foi construído e principalmente, gente, algo que me chamou muita atenção, que eu acho que é muito válido e que eu encontrei nessa HQ aqui, que é, ao final da HQ, ter um anexo onde a gente tem o depoimento de Luiz Iriondo, o único sobrevivente vivo ainda nos dias de hoje desse bombardeio à cidade de Guernica. E aqui ele fala do livro de memórias dele, ou seja, tem muitos desses trechos aqui que ele também narra da sua experiência quando a cidade estava sendo atacada, de como que ele fez para se refugiar, para que ele pudesse sobreviver a estes ataques aéreos. É um livro muito legal, muito bom, e eu acho que é uma ótima introdução para essa temática da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, do que aconteceu nesse contexto de guerra e de onde a civilização pode chegar, né, a atingir esse nível de barbárie se a gente não conhecer a nossa própria história e não tiver um contato mais humano uns com os outros. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que a gente possa aprender a conviver com as diferenças e dialogar a respeito das coisas que estão nos incomodando, digamos assim. Porque é fundamental a literatura entrar nesse processo. A gente pode achar uma série de coisas, mas os fatos, eles precisam ser observados com uma exatidão maior e com um olhar mais apurado. Porque uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que nos diz a própria história. Então essas foram as leituras que eu fiz no mês de maio. Em um outro vídeo, em breve, estarei aqui para conversar com vocês sobre o que eu pretendo ler no mês de junho de 2022. Esses vídeos têm sido feitos ao final de cada mês, início do mês subsequente. Eu espero que vocês gostem desses vídeos, espero que estejam curtindo aí o conteúdo do canal. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem este conteúdo com os contatos de vocês, nos ajudem a fazer esse canal realmente crescer, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.